O Vitrine surgiu há cerca de 3 anos. Ele tinha outro nome antes e só passava no Tocantins. Tinha abrangência somente no estado. Ele chamava Vitrine Dia de Campo e há 1 ano a gente está com o Vitrine do Campo para toda a rede, pela TV Brasil, né? Ele surgiu da necessidade da gente ter um espaço para falar sobre um assunto que precisa de espaço, que é o agronegócio. Por ter tanto assunto para abordar, e são assuntos que quando a gente pega para abordar, surge mais assunto, mais assunto, mais assunto. Por isso a gente acaba fazendo muitas reportagens especiais, com tempos maiores do que a gente poderia fazer no telejornalismo, né? Por isso surgiu a necessidade de ter um programa específico disso. E daí do agronegócio surgiu a necessidade de abordar sobre também meio ambiente, ecologia, culinária, falar sobre o regionalismo tocantinense. Então, já que tinha essa porta aberta, a gente aproveitou para falar de tudo um pouco. Ter uma faixa rural na TV Brasil é muito importante porque a faixa acaba falando um pouquinho de cada região, né? A gente ouvia muito falar sobre o agronegócio brasileiro sul e sudeste, aquele eixo que é o que tinha a maior produtividade. Mas a gente tem a maior produtividade dos maiores produtores e as pequenas produções, que é o que move a economia local, que é o que chega na mesa das pessoas dentro das cidades também, né? Então a gente acaba tendo esse espaço de falar também do pequeno produtor, também da cultura desse homem do campo e das suas particularidades de cada região, o que acontece muito aqui também, né? A gente fala do Tocantins para o pessoal do sul, do sudeste, do nordeste, fala de como esse homem do campo é diferente do homem do campo de outras regiões também. O principal objetivo do Vitrine do Campo foi divulgar o agronegócio tocantinense. Mas conforme as pautas foram surgindo, o interesse do público também foi repercutindo, entrando em contato com a gente acabou abrangindo as nossas pautas para também assuntos relacionados a meio ambiente, ecologia, e sempre pensando do ponto de vista do que o agricultor precisa saber sobre certos assuntos. Então a gente sempre também procura ter como principal objetivo passar dicas técnicas, passar assuntos mais técnicos que acaba abordando também na parte educativa, que é o objetivo da TVE Tocantins, né? Também é educar, é uma TV educativa, então a gente também prioriza isso no programa. O Vitrine do Campo não fala só para o grande agricultor, apesar de a produção de soja ser muito forte aqui, existem várias produções pequenas, como de mandioca, a parte de hortas, hortaliças, que ainda é muito pequena, mas de pouquinho em pouquinho é esse público também que quer nos ouvir. Eles querem as nossas dicas, eles querem ser vistos lá. Então a gente acaba falando de tudo um pouco. Às vezes tem abordagens que a gente tem que dar uma contextualizada, porque quando a gente fala de agricultura no Tocantins, a gente também vai nas hortas em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas, então acaba meio que passando do agronegócio, passando também por que não, abordagens mais históricas, falando sobre aquelas cidades históricas, sobre os costumes indígenas e quilombolas, por termos muitas comunidades aqui no Tocantins. Então a agricultura também passa por esses assuntos e a gente dá essa contextualizada porque isso também faz parte do que é o agronegócio tocantinense, o que é a agricultura tocantinense, né? A principal diferença que a gente sente se esse programa fosse para um formato de uma TV comercial seria a liberdade que a gente tem na TV pública por estar desatrelada a comerciais, a anúncios de certas empresas, de empresas ligadas ao assunto do programa, né? A gente tem essa liberdade. Outra diferença que eu sinto na edição seria mesmo o formato das matérias. A gente tem um formato de abranger em uma matéria mais tempo do que uma TV comercial nos permitiria, né? Por trabalhar na linha de uma TV pública educativa, a gente pega um assunto com a ideia de ensinar e expor sobre aquilo, então a gente acaba esmiuçando, entrando em detalhes, deixando aquele material maior e mais completo do que uma TV comercial talvez permitisse. A exibição de programas rurais, tanto na TV pública quanto a comercial, a privada, sempre priorizou o início, da programação, da grade de programação das TVs, justamente por pensar
no horário daquele produtor rural, né? Que tem a sua rotina que começa mais cedo, então vamos pegar esse público já no horário que ele está ali acordando. Isso foi mudando justamente porque o público-alvo desse tipo de programa começou também a abranger outros públicos, né? Hoje, as nossas pautas não abrangem só o grande produtor rural ou o pequeno produtor rural. A gente também abrange estudantes daquela área, donas de casa, quando a gente tem assuntos, por exemplo, que fala de hortas em casa, dicas até para deixar o seu gramado verdinho o ano todo, mesmo na época da seca. Então isso a gente não fala especificamente pro fazendeiro, pro pecuarista, né, pro plantador de soja. A gente acaba abrangendo vários públicos, ou seja, esse horário eu penso que não é mais o real, não é mais aquela faixa rural que a gente quer abranger. A gente está abrangendo outras. Mas, em compensação, hoje a gente também tem um outro canal para exibir o programa, que é a internet, né? Por meio das redes sociais, a gente consegue também, acaba pegando e abrangendo e atendendo esse outro público que a gente conseguiu captar com os nossos assuntos diversos. Produzir um programa rural em si já tem as suas particularidades, porque o tempo das pautas é diferente do que pautas do dia a dia, pautas dentro da cidade. O tempo do produtor rural não é o mesmo tempo do cara da cidade. A gente quer marcar no início, quando não havia prática, né? Quando o programa tinha começado ainda, a gente queria marcar aquela pauta para amanhã, mas o tempo deles não é para amanhã. Às vezes é para daqui 15 dias, né? É o tempo da planta, é o tempo da produção, é o tempo da colheita. Então, a gente tem que também ter pautas com uma das pautas tem que ser o planejamento junto com o produtor. A gente tem que acompanhar o tempo deles, que é diferente do time, do jornalismo diário, né? São pautas mais trabalhadas, exige muitas viagens, né? A gente não fica na zona urbana, a gente tem que ir para a zona rural e tem que levar pessoas da zona urbana para a zona rural quando for um técnico ou uma autoridade naquele assunto, né? Então, é bem específico também a produção de programas rurais, porque a gente tem que acompanhar esse tempo, que não é o tempo da gente, né, do jornalismo. E no Tocantins, não chega a ser uma dificuldade, mas sim uma vantagem, né? É um estado que tem um clima muito específico e que varia muito em cada região do estado. Então, isso traz uma riqueza de assuntos tamanha, né? A gente está produzindo aqui sobre um assunto que lá no extremo norte do estado traria uma abordagem diferente sobre aquele mesmo tipo de cultura. Então, por ser um estado um estado que tem muitas particularidades, acaba trazendo essa grandeza de assuntos, essa riqueza de assuntos. Então não chega a ser uma dificuldade, mas sim uma vantagem, né? Difícil mesmo é juntar isso tudo para trazer num programa só. Fazer com que temas regionais tenham interesse nacional foi o desafio quando veio a proposta do programa entrar na faixa rural da TV Brasil, né? Como falar de algo que é tão específico daqui para todo mundo ter interesse lá fora. E é justamente isso, é o que só existe aqui, é o que tem interesse lá fora. Porque o Tocantins tem atraído muitos produtores de outros estados, né? Justamente por isso a gente começa a mostrar o que é específico daqui. A gente não quer mostrar o que tem lá, a gente quer mostrar o que tem só aqui, justamente para chamar a atenção e valorizar, né? O capim-dourado, por exemplo, só existe aqui. Por que não abordar como é a colheita, quais são as dificuldades do povo que moram lá perto, das comunidades quilombolas que têm o direito de fazer a colheita do capim-dourado, que só existe no Tocantins. Isso é uma das especificidades, que existem várias. Por exemplo, enquanto aqui está seco, para lá está chuva. Enquanto aqui pode produzir soja, tem estados que não permitem. Então, a gente tem essas vantagens, né?